Sabe aquela sensação de que o trabalho podia ser, sei lá, mais impactante, que as grandes ideias acabam morrendo em reuniões que não terminam nunca? Bom, hoje a gente vai mergulhar no livro Sprint, do Jake Knapp, e entender como ele pegou essa frustração, que é bem comum, e transformou num método revolucionário de 5 dias. E olha, a raiz de tudo isso é uma frustração bem pessoal do autor. Ele olhava para o dia a dia e sentia que o tempo que ele passava no trabalho não tinha o mesmo valor, o mesmo significado do tempo com a família. Era, no fundo, uma busca por um propósito maior no que ele fazia. E essa busca, olha, virou quase uma obsessão por otimização. Ele chegou ao ponto de criar planilhas para monitorar a própria eficiência, sabe? Testou tudo que é tipo de lista de tarefas que se pode imaginar, tudo isso na tentativa de fazer o trabalho dele realmente valer a pena. Foi aí que, já no Google, a chave virou. O foco dele mudou completamente. Deixou de ser sobre a produtividade dele, a individual, e passou a ser sobre como melhorar os processos do time inteiro. E essa ideia, bom, ela o consumiu por completo. No começo, a solução parecia óbvia: workshops de brainstorming. Imagina a cena: sessões super energéticas, todo mundo animado e, no final, uma montanha de post-its coloridos na parede. Parecia o pico da produtividade, né? O grande problema é que só parecia. Até que um dia, no meio de tudo isso, um engenheiro fez uma pergunta super simples, mas que mudou tudo. Como você sabe que brainstorming realmente funciona? Essa pergunta tão direta forçou o Knapp a encarar uma verdade bem desconfortável sobre o resultado real daquelas sessões. Ele foi pego totalmente de surpresa. E quando ele foi analisar os resultados de verdade, a ficha caiu. As ideias que davam certo, sabe? Aquelas que viravam produtos de sucesso, elas simplesmente não vinham das sessões de brainstorming. O problema não era a equipe, era o processo. O processo em si estava errado. As melhores sacadas, na verdade, surgiam quando as pessoas tinham tempo para pensar sozinhas, em silêncio. Ok, então, se o brainstorming não era a resposta, qual era? Para descobrir, o Knapp resolveu olhar o que tinha dado certo. Ele analisou os projetos de maior sucesso em que ele trabalhou no Google, tipo a caixa de entrada prioritária do Gmail e a criação do Google Hangouts. Ele queria achar um padrão. E não é que ele encontrou? Os projetos que realmente funcionavam tinham 3 coisas em comum. Primeiro, um desafio gigante com um prazo bem apertado. Segundo, tempo para cada um trabalhar focado de forma individual. E terceiro, a equipe inteira, engenheiros, designers, gerentes e produto, todo mundo junto, na mesma sala, respirando o mesmo problema. Foi aí que ele teve a grande sacada. E se desse para combinar esses elementos num processo novo? Foi assim que nasceu o que ele chamou de Sprint de Design, basicamente uma forma estruturada de conseguir resultados muito melhores e, o mais importante, muito mais rápido. Claro que não foi perfeito de primeira. Depois dos sucessos iniciais, teve alguns tropeços. Imagina só, ele tentou um primeiro sprint com 40 pessoas. Foi um caos. Mas com o tempo, o processo foi sendo ajustado, lapidado, até virar essa fórmula que a gente conhece hoje. Um processo claro e objetivo de 5 dias. E olha, esse método era uma quebra total com o jeito tradicional das empresas trabalharem, sabe? Aquele processo lento, cheio de reuniões que não levam a lugar nenhum. O sprint simplesmente trocava a incerteza de meses de trabalho por respostas concretas em uma semana. Só isso. A grande sacada do método está na estrutura. É tudo pensado para levar um time de um problema até uma solução testada em uma única semana de trabalho. E cada dia tem uma missão bem clara. Olha só. Segunda é para mapear o desafio. Terça, para desenhar soluções. Na quarta, a equipe decide qual caminho seguir. Quinta é mão na massa para construir um protótipo. E na sexta, a hora da verdade. Testar com gente de verdade, com clientes reais. Com o método funcionando, o Knapp levou o Sprint para o Google Ventures, que é o braço de investimentos do Google. Lá, o desafio era outro. Ele e os parceiros dele adaptaram o processo para ajudar startups a resolverem aqueles problemas gigantescos de negócio, antes que o dinheiro, claro, acabasse. E o mais impressionante foi que o processo se mostrou super versátil. Funcionou para tudo que é tipo de coisa, em dezenas de setores diferentes, com todo tipo de cliente que se possa imaginar, de agricultores a médicos oncologistas. Ficou claro que o método não era sobre criar um tipo específico de produto, era sobre resolver problemas, ponto final. E talvez uma das maiores descobertas, uma das mais surpreendentes, foi que não precisa daqueles grupos enormes de pesquisa, sabe? O Sprint consegue tirar insights super valiosos, identificar os principais problemas e padrões, testando com só 5 clientes. Isso mesmo, apenas 5. Então, no fim das contas, é isso que o Sprint oferece. É quase como ter uma máquina do tempo para o seu projeto.
Uma forma de ver como os clientes vão reagir a uma ideia, mas sem ter todo o trabalho de construir e lançar o produto inteiro. É um atalho incrível para o aprendizado, que ajuda as equipes a acertarem muito mais e, o que é ótimo, a se divertirem um bocado no processo.